Olá pessoal, sejam bem-vindos à live de estreia da série sobre saúde mental da Revo Church. Meu nome é Paula e eu tô aqui com alguns convidados pra gente conversar sobre essa série hoje. Estou aqui com a Duda, bem-vinda Duda. Bem, obrigada, tudo bem? E estou aqui com o Wesley. Bem-vindo, Wesley. Obrigado. Eles são líderes na nossa igreja. Também temos o pastor Matheus aqui conosco. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, Paulinha. Tudo ótimo. Boa noite, Wesley, Duda. Boa noite. Hoje mesmo, inclusive, foi lançado o vídeo oficial da abertura da série. Se você assistiu o vídeo, comenta aí o que você achou do vídeo e quais são as suas expectativas para essa série que vai começar no próximo domingo. E nós vamos conversar sobre isso hoje, né? A gente quer saber um pouquinho mais sobre como vai ser a série, como estão as expectativas de vocês. A propósito, pastor, de onde surgiu essa ideia de fazer uma série sobre saúde mental? Legal, né? Então, essa série, eu acredito que é o 5º ano consecutivo já, que no mês de setembro nós estamos fazendo uma série sobre saúde mental e saúde emocional, né? E existe uma campanha mundial conhecida como Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? E essa é algo que se estendeu bastante e parece que a pandemia que a gente passou do Covid-19, isso acelerou muito no mundo inteiro, né? A gente viu de verdade, se já existia o problema, né? O problema não tenho dúvida que já existia, mas ele potencializou muito. Então, é um assunto realmente relevante. E 5 anos atrás, né, eu me lembro quando chegava essa data e eu via a respeito de campanhas no Setembro Amarelo, não uma campanha cristã, né? É uma campanha totalmente maravilhosa. Mas eu pensei, por que nós não falarmos isso dentro da igreja? Porque, a propósito, a nossa fé não exima a gente de também batalhar nessa área da nossa vida, né? Eu já vi pessoas pensarem assim, cara, o cara é cristão, então ele não lida com isso aqui, não é besteira. Há quem tem isso aqui, depressão, ansiedade é pra quem não tem fé, né? Antigamente falava isso aí, né? E, cara, em muito tempo você acreditou nisso. Então, eu acredito que não tem nada a ver com isso, porque se fosse assim, Elias, que é um dos maiores vultos do Velho Testamento, não teria passado por essa depressão. Então, é um assunto muito relevante, Paulinha, né? E tem sido muito abençoador, né? Todos esses anos, né, a gente fez a série Suicide, né? A série Refém, Coração Saudável. Ano passado era saúde mental. Saúde mental também. E esse ano nós estamos entrando nessa ideia, né, de saúde mental com saúde emocional novamente, que é o assunto mais relevante. Tem o 5º ano que a gente está fazendo. Então eu acredito que uma própria ideia que Deus plantou no nosso coração. Amém, amém. E quais são as suas expectativas para isso, para essa série? Eu acredito que a gente tem muita expectativa colocada dentro do nosso coração ao longo dessa série, porque como a gente tá percebendo, né, é um mês em que a gente tá vivendo, uma estação que a gente tá vivendo, que ela demanda esse tipo de posicionamento, né? Não só um posicionamento pessoal, individual de cada um, mas um coletivo. Então, eu acredito que eu tenho muita expectativa para isso, porque a gente consegue ter a noção, né, que esse tema, ele é necessário e ele é preciso ser abordado durante a nossa sociedade. Então, eu acredito que abordar esse tema, desde criança até velhos e idosos, é de extrema importância para o tipo de influência que a gente tem hoje na nossa sociedade. Até porque, assim, ó, eu penso assim, não existe uma faixa etária própria que passa por isso, mas se a gente for parar para ver, todo mundo lida com isso em algum momento da vida, desde os mais novos, adolescentes até idosos. Sim. Eu lembro de um caso onde uma vizinha minha, acho que logo após a pandemia, ela já era uma senhora de idade. Ela chegou lá em casa, bateu na porta, a Lili abriu a porta para ela e ela falou que ela queria apenas conversar. Olha só. Porque ela morava sozinha e estava se sentindo só e precisava conversar com alguém. Então a gente cria uma ideia apenas de que talvez adolescente precise, e realmente precisa. Sim. Mas a gente parar para pensar, o problema é muito maior do que às vezes a gente pensa. Sim. E talvez essa sensação de isolamento, acho que foi acentuado durante a pandemia, né? Esse ficar sozinho, ficar isolado. E vocês acreditam que é por isso, por causa da pandemia, que hoje existem tantas pessoas que sofrem de saúde mental, de problemas emocionais? Eu acredito que a pandemia ela acentuou isso por justamente, né, aquela ideia de viver aqueles lockdowns, aquelas coisas, né? E tem uma estatística que aumentou as separações em casamentos durante esse tempo, porque aí ficava trancado, o pau quebrava, né? Mas assim, na verdade, na intimidade, a gente realmente mostra quem a gente é. Então, por exemplo, assim, às vezes a gente é especialista em esconder as nossas feridas embaixo da nossa armadura. Sim. E quanto mais tempo a gente tem de intimidade, mais próximo a gente passa das pessoas, mais é notório, assim, as nossas, vamos usar essa palavra, as nossas insanidades ou as nossas dificuldades emocionais. Então, eu acho que a pandemia, ela
exalou de uma maneira mais expôs. de maneira mais evidenciando isso, né? E justamente as pessoas são especialistas, né? Nós vamos nos colocar no meio, especialistas em usar as máscaras, né? Em usar máscaras de tá tudo bem. Na verdade, o cumprimento normal que a gente tem aqui na cultura brasileira, né? Tudo bem? Oi, tudo bem? Né? A gente, Ei, Wesley, tudo bem? Né? O tudo bem é uma consequência do cumprimentar. Mas já parou pra pensar que todas as vezes a gente diz tudo bem, até quando não tá tudo bem. E isso, gente, né? Foi uma coisa que entrou dentro do nosso coração. A gente lançou o vídeo da campanha Saúde Mental, a propósito, né? Ele viralizou bastante, né? A ideia do vídeo qual que era? Né? É um personagem, até me vestir lá com meio estranhaço, né? Com um chapelão, né? Country, guys, né? Virei country, né? Já tinha feito de tudo, mas country não... Primeira vez, né? E aí, a ideia era um camarada que a vida dele parecia ser perfeita. Tipo, ele era famoso, ele era rico, ele sim, tá sempre sorrindo publicamente. E aí ele vai pra uma coletiva de imprensa e começa a indagar justamente ele. Tá, tá tudo bem com você? Tem especulações que você tá passando. O cara começa a negar. Diz, não, por quê? Porque a gente já tem isso internalizado dentro da gente, que a gente não deveria mostrar fraqueza. A propósito da nossa cultura, mostrar fraqueza, né, é sinônimo de ser fraco. Mas na verdade, não. Vulnerabilidade, na verdade, é sinônimo de ser forte. E aí essa é a grande questão. A gente diz, tá tudo bem, tudo bem. Esse personagem o tempo inteiro, ele fica tentando sair das perguntas, tá tudo bem, né? E chega um momento, um repórter lhe pergunta, né? Temos uma evidência, né? Uma fonte segura que você tentou suicídio. E aí o personagem ele se perde. Porque justamente chega um momento que ele não consegue mais indagar e ele simplesmente sai de cena. Então, na verdade, né, a gente tá, obviamente, fazendo um aumentativo com a personagem, mas trazendo pra nossa vida. A gente faz isso com nossos amigos, com nossos pais. A gente tem vergonha muitas vezes de expor. E isso é uma coisa que a gente precisa ser capaz de quebrar. Esse medo de ser exposto, esse ambiente de vulnerabilidade, na verdade, é um ambiente de cura. Porque quando a gente tem esse coração aberto, é o momento que eu creio que Deus pode nos tocar e também outras pessoas podem nos ajudar, né? Então isso é especial entender a questão, legal isso aí. E nada melhor que uma igreja para você ser vulnerável. Não tem um local mais seguro, eu acredito, para você se abrir, você se expor, do que numa igreja. Um lugar onde vai ser acolhido, né? É uma das coisas que a gente tenta fazer como igreja Revo Church, né? Toda igreja ela tem suas limitações, né? Mas uma cultura que nós estamos tentando gerar desde o início é um ambiente confiável, onde as pessoas possam ser vulneráveis, elas possam nunca ser expostas e julgadas. Porque, na verdade, nos bastidores da vida, né? A propósito, a intenção dessa série, talvez o slogan principal dessa série, né? Nos bastidores do coração, todo mundo tem suas batalhas. Então, quando a gente pensa a respeito disso, né? As pessoas têm medo de se expor, porque elas pensam, vão me julgar, vão falar mal, pensar mal de mim. E isso cria a pessoa dentro de uma caverna. E a questão é que hoje talvez eu esteja enfrentando, mas amanhã é você, amanhã é o Wesley, amanhã é a Duda. E se a gente não ser capaz de guardar uns aos outros, então a gente na igreja, na Revo Church, nós tentamos criar esse ambiente de vulnerabilidade, onde as pessoas, obviamente, elas não vão conversar com qualquer pessoa, mas temos líderes de pequeno grupo, temos, né, pessoas o qual são confiáveis justamente para ajudar a pessoa, né, na vulnerabilidade dela, porque eu não tenho dúvidas que Deus é quem faz a obra, mas Deus usa pessoas nessa área sobre saúde emocional. As pessoas que estão perto de nós são muito importantes na nossa vida. Verdade. E acho que é importante também a gente deixar bem claro que não apenas líderes na igreja e pastores são pessoas que estão ali para te ajudar, mas também profissionais da área, né? Muitas igrejas ou talvez religiões acreditam que é errado você procurar um profissional na área da saúde mental. Como se aquilo fosse falta de Deus, como se fosse uma falha tua você precisar de um profissional da área da saúde mental. E não é isso que a gente acredita, não é? A minha irmã é psicóloga, né? Então, assim, eu vou ter um respeito enorme, porque se ela estiver me vendo, eu falar mal. Tô brincando, gente, não é isso. Mas o fato é, assim, que eu acredito, assim, que existe coisas, né? Eu, como pastor, gente, né? Eu tento me dedicar e até ter um ambiente, você aprender um pouco de tudo. E uma parte, uma graça que Deus dá, uma sabedoria própria do alto. Mas vamos ser sinceros, gente, tem coisas que o profissional, ele é diferente para isso. Então, por exemplo, a minha
minha irmã, ela tem uma graça por ela ser psicóloga, ter feito algumas especializações na área, né? Inclusive fora do país. Ela tem um tato de tocar em uns lugares, né? Nisso aí, com trabalhar com as pessoas que, sinceramente, outro pastor não vai ter. Então, assim, não significa que Deus não usa, às vezes, um pastor, às vezes é outro, mas eu acredito que essa conexão junto é muito importante, né? Então, nós não menosprezamos nada o ambiente profissional disso, né? Eu me lembro que teve uma série, Paulinha, que nós, acho que foi a terceira vez que a gente foi fazer. A gente soltou o vídeo, cara, e teve 2 pessoas que criticaram a gente abertamente. Elas foram pra rede social e dizendo assim, por que vocês estão falando sobre isso? Vocês são psicólogos pra falar isso? E eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, gente, né? Tem um lugar, né, que o homem, ele vai, e tem uma área especial sobre isso, mas tem um lugar que só Deus toca também. Sim. Eu, na minha fé, gente, eu não posso deixar de crer, né? Série passada a gente teve tantos testemunhos, pessoas mandando, Mateus, mudou a minha vida. Tipo, pessoal, eu rompi em áreas emocionais que eu tava preso, tava parado ali, estagnado e mudou. Então, assim, existe um agir de Deus, mas nós jamais vamos menosprezar a ajuda profissional também, porque eu acredito que é um complemento, né? Tem um pastor, é um amigo meu, ele é um pastor americano, né? E ele é saudável emocionalmente, né? E supostamente pastores sempre deveriam ser saudáveis. Mas, gente, na série, eu não vou falar na live hoje, mas na série eu vou abrir algumas coisas até da minha vida, batalhas emocionais que eu lutei. Não só lutei, que eu travo, gente, né? Até hoje, dentro nos bastidores do meu coração. Mas esse pastor amigo meu, ele foi até um psicólogo. A psicóloga perguntou pra ele, por que você está aqui? Parece que tá tudo bem. E ele falou assim, eu já estou aqui para que um dia não precise vir aqui, porque eu vou precisar. Então, assim, a gente não dá para menosprezar isso. Obviamente, eu não tô aconselhando qualquer pessoa, qualquer coisa quando você vai para um psicólogo. Não. Mas às vezes existe uma necessidade. Mas essa série, Paulinho, eu acredito que Wesley, Duda, vai ser extraordinária. Eu tô com não é um pressentimento, é um sentimento que Deus, ele vai mover muito, vai ser chaves para romper na nossa vida isso aí. Amém. Eu penso assim, Mateus, eu já participei das séries e eu vejo realmente como tem crescido. Começou, acho que chegou a fazer uma série há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Foi a saúde mental, não sei se você lembra. De lá foi crescendo. E hoje em dia, quantas pessoas mais ou menos têm visitado a igreja? Como é que tem sido na questão da série? Acho que é o maior ponto de entrada das pessoas de conhecer Jesus a respeito disso, né? Sim. O ano passado, né, eu precisava ver, a gente tem, a nossa igreja é muito organizada nessas questões de visitantes, de relatórios, né, porque eu acredito que a maneira de a gente amar as pessoas é se importando com elas. Então, uma pessoa entra e sai sem a gente se importar, a gente não amou o suficiente. Então, a gente é categórico em fazer essas coisas, né? E eu tenho que ver os dados bem certinho, Wesley, mas se eu não me engano, o ano passado a gente teve mais de 400 pessoas pela primeira vez na Revo. Uau. Fora a grande multidão, né? Mais de 400 pessoas que visitaram durante a série. Então, sem dúvida, Wesley, é o maior, vamos dizer assim, a porta de evangelismo, né? Que a gente tem na igreja é durante esse tempo. Por quê? Porque é um assunto muito pertinente que todos precisam. Sim. E o meu ponto qual que é assim, ó? Tipo assim, ó, a estatística né? Vamos pegar uma coisa mais simples, como ansiedade, né? Que vamos pensar que é ainda menos que depressão em grau de gravidade, né? Porque a pessoa que tá em depressão, meu irmão, a coisa é muito mais profunda. Mas a ansiedade, estatisticamente falando, no Brasil, 70% da população sofre algum transtorno de ansiedade. Então, vamos pensar, e quem não sofre, aí é a doideira. Tem alguém da família que sofre. Cara, e é muito triste, gente, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso na série. Você tem uma pessoa da tua família sofrendo. Tipo, você vai sair pra ficar feliz, pra dar um rolê com teus amigos, né? Né? E aí, cara, assim, você vê a tua mãe ou teu pai, assim, ou algum teu irmão teu, assim, triste, você tentar animar a pessoa. Cara, vamos, se anime, a pessoa tá ali. Estragou o teu rolê. Sim. Cara, então, assim, é muito desafiante. Então, de alguma maneira, esse é um assunto pertinente para todos nós. Então, é bem legal. E assim, essa semana a gente tá no propósito 7 dias, né? De oração e jejum. E eu orava, né? A respeito do... coisas que acontecem nas lives. Gente, meu despertador toca o dia inteiro, né? Não sei para que ele tocou agora, mas enfim. Mas me esqueci o que eu tava falando. Mas tava falando a respeito, gente, né? Que eu tava orando essa semana e eu dizendo, Deus, o que o Senhor quer fazer? Né? E entre tantas coisas, uma das coisas que Deus falou no meu coração, Mateus, no final de todas as reuniões, as sessões que vocês tiverem, né? Nós vamos orar por saúde emocional, saúde mental. Eu creio em milagre de Deus acontecendo. Mas Deus falou no meu coração, Mateus,
faça um convite para as pessoas aceitarem Jesus. Todas as reuniões, nós vamos falar, se você está aqui, você ainda não entregou sua vida a Cristo, você quer iniciar sua jornada com Deus, levante sua mão, nós queremos orar por você também. Porque você vir até Deus, Ele fazer algo por você, é incrível. É maravilhoso. Mas, gente, é apenas o início. Você viver uma jornada com Deus... Gente, aqui que a gente tá falando é o que realmente muda a nossa vida. Então, isso é muito legal. Mas é a porta de entrada, Wesley, de evangelismo. Show de bola. E, Matheus, tu tava falando agora há pouco sobre Elias, né? Talvez a pessoa que esteja em casa não conheça muito bem. E, às vezes, a gente pensa que só as pessoas que estão fora da igreja que talvez passem por esse tipo de problema, né? Mas se a gente for parar para olhar na Bíblia, homens de Deus, grandes homens de Deus passaram por isso. E conte um pouquinho sobre Elias aí, como é que ele passou por isso. Eu acredito que ele fez algo muito grande antes, mas também passou por uma luta nessa área, né? A história de Elias é uma história, assim, que ela coloca uma interrogação em tudo, em toda a fórmula que existe sobre evangélicos, cristianismo, entende? Porque como um grande homem de Deus, num dia, inclusive, né, não temos dúvida que é um dos maiores vultos do Velho Testamento, num dia ele tá fazendo descer fogo do céu, né? Cara, é um nível de milagre assim extraordinário. E não só isso, ele tá enfrentando uma multidão de 850 falsos profetas. Eu falo assim, o cara tem que ser muito macho, meu irmão. Tem que ter culhão pra ser sozinho, né, numa nação que havia vivido a apostasia da fé, né, adorando falsos deuses, Baal, Azera, e ele vai lá, ele faz um altar para Deus e ele mesmo declara, cara, nós vamos provar quem é o verdadeiro Deus. Esse camarada tá botando o pescoço dele na reta. E é incrível ver que Deus faz descer fogo do céu. Mas no outro dia, a esposa do rei, uma mulher chamada Jezabel, né? Na série eu vou pincelar algumas coisas sobre isso, né? Que Jezabel é como um espírito. Um espírito de medo acoplado por uma insanidade que você não consegue entender só como um espírito. O medo é um espírito, né? Inclusive o apóstolo Paulo fala, Deus não nos deu o espírito de medo. Então, o medo é um espírito que essa posse das pessoas, esse medo, né, com uma profunda depressão, soa como um espírito, a ponto que Elias faz a oração mais triste, Wesley, que eu encontro em toda a Bíblia. Ele fala assim, Deus, me leva daqui, eu não quero mais viver. É a oração mais triste, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. O camarada, ele sabe que ele não pode tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele sabe que a Bíblia fala, né, aquele que destruiu o templo do Senhor, Deus o destruirá. Então tá falando a respeito do quê? Se ele destruiu o templo do Senhor, Deus o destruirá? Ele já destruiu o templo, que é o corpo? Falaria a respeito de perder a salvação? Enfim, é uma coisa que a gente podia aprofundar muito aqui no enredo, mas o fato é que ele então não vai tirar a sua própria vida, mas ele faz a oração mais triste. Ele diz, Deus, eu peço a morte. E Deus vai ter que lidar com Elias. Mas então o fato é que não tem a ver com você ter pouca fé ou não. Todo mundo passa as suas crises. Eu passo até hoje muitos desafios. Parece que a gente nunca tá pronto para o que a gente está fazendo, né? Todas as vezes que eu subo para pregar, eu vou confessar uma coisa, gente, aqui. Essa série vai ser extraordinária. Por que eu sei? Porque eu tô com muito frio na barriga. Gente, eu tô com muito frio na barriga. Essa semana inteira eu tô cavando, cara, tô escrevendo, eu tô lendo, eu tô pensando. E assim, sabe o frio na barriga, né? Porque, na verdade, cara, todos nós enfrentamos nos bastidores uma insuficiência, um não ser o suficiente, que, na verdade, é Deus que resolve o nosso coração. Então, Elias, Wesley, né, eu acho extraordinário, né, e o próprio apóstolo Pedro, ele vai falar na frente, porque nós somos como Elias, passivos a mesmas lutas, mesmas batalhas. Então, eu não reconheço ninguém autêntico, essa palavra é muito importante, autêntico, que não admite ter passado muitas batalhas emocionais, né, no coração, né? E essa série eu vou fazer algumas revelações bombásticas. Ah, é muito bom. Nem tão bombásticas, gente, mas assim, eu enfrentei já bastante isso na minha vida, né? E eu, obviamente, eu como pastor, como líder, eu não quero ser aquele que pareça estar fraco ou sempre deixar mostrar fraqueza. Para as pessoas certas, a gente tem que mostrar fraqueza, né? Vulnerabilidade também não é burrice, gente. Você postar na rede social, tô mal, né? Sei lá, falar com qualquer pessoa a respeito dos desafios. Não faça isso, você vai arrebentar a sua vida. Mas vulnerabilidade, você entender as pessoas que realmente foram colocadas por Deus na sua vida, as pessoas podem te ajudar, mas eu vou comentar um pouquinho a respeito disso na série, porque todo mundo passa. Muito bom. Sim, é nessa perspectiva também que a gente consegue ver através da vida do Mateus mesmo, né? Que todo mundo é igual.
todo mundo sofre batalhas internas, todo mundo entende que a gente precisa, sim, enfrentar elas. E é incrível ver esse testemunho que o Matheus vai gerar, né? Porque a gente, às vezes, acaba colocando líderes e pastores num pódio, que, às vezes, é intocável, né? Ele não tem esse tipo de batalhas contra ele mesmo. Mas não, é incrível ver que o Matheus, ele mostra isso pra gente, que, sim, todo mundo passa e todo mundo precisa enfrentar. E é a ansiedade, é medo, e a depressão, e é estresse, e a gente vai indo lutando contra isso. Muito bom. E eu penso assim, Matheus, é que às vezes a gente gera, não sei se... Talvez eu possa estar falando bobagem ou não, mas às vezes quando a gente fica refém muito do celular, das redes sociais, a gente começa a gerar uma versão nova de nós mesmos. A gente começa a querer demonstrar apenas as partes boas e tirando da rede social, acho que no dia a dia a gente começa a criar uma casca. Ou criando um personagem de quem que a gente é, mas na verdade o nosso coração não está daquela forma. Eu acredito que isso aconteça às vezes com muitas pessoas, e eu acho que um dos principais pontos que pode acontecer é também a pessoa leva uma vida de comparação. Não sei se tu entende um pouco sobre isso, das pessoas olharem e quererem ter uma nova versão sobre elas. A rede social, gente, eu vou falar para você, é uma ferramenta, mas é uma armadilha. Assim, os próprios criadores das Big Techs, que a gente chama, né? Esse tempo eu li uma reportagem em inglês, né? O polo disso aqui ficava, né? Tem transportado, mas era na Califórnia, né? Muitas coisas aconteciam. E teve uma conferência lá para falar a respeito das Big Techs, e um deles falava, gente, nós vamos assassinar a humanidade mentalmente, se nós continuarmos desse jeito. E assim, os próprios criadores disso aí disseram que não usam. Olha a doideira, cara, né? A doideira. E eles estavam sendo totalmente honestos em relação a isso. Porque, cara, literalmente, hoje a rede social, eu acho que talvez a rede social mais usada por nós é o Instagram, né? Tem redes sociais como o TikTok, o Facebook tá morrendo, coitadinho, né? Né? Alguém usa Orkut ainda? Não. Orkut, né? Parece que quer que volte, mas não sei se por mais que eu amava o Orkut, o fato é que a gente tá viciado, cara, em rede social. Por exemplo, assim, uma coisa interessante no propósito passado, a gente fez alguns desafios que tinha alguns dias que não podia usar rede social, né? Cara, e um monte de gente ia falar pra mim assim, ô Matheus, meu dedo é automático pra abrir o Instagram, dizendo, meu Deus, eu não posso olhar que eu tô no propósito, não... Cara, automático. E isso, o que é isso? O cérebro, ele aprende por mecanismos. Então, vamos pensar assim, ó, isso aqui eu quero comentar um pouquinho na série também sobre a linguagem neurolinguística nossa de aprender. Falei bonito agora, né, gente? Não é bom. Não, o pai vai estar on na série, gente, né? Mas a coisa é tão doida é essa. Imagina que você tá num sítio. Tudo é gramado. Se você começar a caminhar por um caminho, ele vai criar um carreiro. Você já viste isso, um carreiro? Onde você olha o carreiro, automaticamente você vai por lá. Se você parar de caminhar por lá, o carreiro um dia também vai sumir. Quando nós começamos a caminhar o tempo inteiro para um lugar, a gente começa a criar carreiros, ou seja, isso é caminhos cerebrais, mentais da nossa cabeça. E a rede social, cara, é um caminho tão forte que a gente criou que o tempo inteiro a gente corre para isso. Cara, a gente perde muito tempo, né, em rede social, a gente perde muito tempo, né, vivendo uma realidade virtual e sem falar, Wesley, isso que você falou, né? A comparação, cara. Porque você vê a Duda assim, nossa, mano, a vida da Duda é perfeita, né? Mas o grande ponto qual é? É que a Duda só posta, né? Não falando exatamente da Duda, mas momentos de hype dela, momento que tá tudo bem, cara. Tipo assim, ninguém posta assim, lavando a louça. Ninguém posta assim, agora lavando um chão, né? Nossa, olha que dia desafiante hoje, me depenando aqui. O cara já posta na praia, nunca foi sorte, foi Deus. Essa aí é clássica, né? Clássica, né? Cara, vamos pensar assim, ó, é tão insano isso que a gente faz, que a nossa geração culturalmente faz. O camarada chega na praia, ele abre o guarda-sol, pega água de coco e posta a foto. Exatamente. Entende? Isso. Pra mostrar uma aparência, cara, minha vida é maravilhosa. Mas agora, quantas pessoas saíram da praia ali chorando, em desafios,
Então, isso, cara, é muito doido, porque a comparação, gente, né, a vida de todo mundo é igual, né? 3 anos atrás teve um artista mundialmente, um cantor mundialmente famoso, né, que enfrentou muito desafinar emocional, e ele deu uma entrevista, cara, que eu não me esqueci, ele falou assim, gente, a minha vida não é melhor do que de vocês, acreditem. Eu tenho mais dinheiro, mais fama, mais contatos, mais poder, mas a minha vida não é melhor que a de vocês. Por quê? Todo mundo passa os desafios. Então, a comparação, cara, né? Trazendo pro lado espiritual, eu falo, comparação mata a unção. Deus chamou a Paulinha pra ser uma coisa, o Wesley outra, eu outra, a Duda outra. E a Duda tá olhando agora dizendo, pá, mas o Mateus fala desse jeito. Mas Deus fez a Duda pra fazer uma outra coisa muito melhor que eu. E se a gente começa a se comparar, a gente mata a unção que Deus derramou na nossa vida. Então, esse assunto, Wesley, de comparação, cara, é muito, muito evidente nos dias de hoje. E é quase impossível você se comparar sem gerar ansiedade, né? Que eu acho que a ansiedade é o que mais existe hoje. Você começa a olhar pro outro e pensar assim, eu não tô lá ainda, eu não cheguei lá ainda. Eu tenho tal idade e eu não fiz aquilo ainda que tal pessoa fez. E aí acaba aflorando a ansiedade, que é uma das coisas que a gente mais vê hoje e que vai desencadeando outras coisas, a depressão e até chegar ao extremo aí que seria um suicídio, né? E até entre jovens, adolescentes, a gente vê isso acontecendo muito, né? A Duda estava comentando antes que até conhece muitas pessoas que passam por isso, né, Duda? Sim, a perspectiva que a gente tem em torno disso, né? Os relatórios que, enfim, órgãos de saúde passam é que o aumento é suscetível a estar cada vez mais estando aí grande e extremo, né? E eu penso que a ansiedade, ela é um problema que ela precisa sim ser resolvido. Ela precisa sim ser tratada porque as pessoas, elas precisam ser ouvidas. Elas precisam dessa necessidade de ouvir, né? De você estar ali perto, você estar acompanhando. Então, eu creio que é um problema bem grande, principalmente ali pelo que o Mateus falou, né? O TikTok, principalmente, o Instagram, são coisas que eles banalizam, eles tentam gerar sobre os adolescentes e sobre jovens um padrão de vida a ser seguido. Né? Ah, você tem que fazer isso, você tem que ser isso, você tem que impor aquilo. Então, eu acredito que isso acaba gerando ansiedade, isso acaba falando, pô, mas a pessoa dá tão certo, por que comigo não dá? Sabe? Pô, o Mateus tá lá, por que eu não tô lá com o Mateus? Então, eu acredito que são pequenos problemas, que eles podem sim ser resolvidos, eles podem ser tratados. Eu vejo assim, que às vezes a comparação, você nunca compara a sua vida como o melhor da outra pessoa. Você sempre pega a parte pior da sua vida e compara com o sucesso da vida da pessoa. Existe uma frase que fala, né, que às vezes, por exemplo, num jogador de futebol, você vê ele fazendo gol, você vê ele bem, mas não sabe das lesões, da história, dos calos que ele tem que ter para chegar naquilo ali. Então, muitas das vezes a gente compara o sucesso da pessoa com o nosso fracasso. E eu vejo assim, ó, na minha vida, uma das formas que eu consigo evitar ter comparação é ter um espírito de gratidão pelo que Deus já me deu. Porque quando a gente foca em Deus e vê que Ele está com a gente, Ele cuida de nós, a gente acaba não precisando da comparação com uma outra pessoa. Não sei se vocês pensam dessa mesma forma, assim. Na verdade, Wesley, tem uma equação muito legal que fala assim, ó. Eu falei a primeira, né? Que a comparação mata a unção, mas a gratidão mata a comparação. Uau! Entende? Cara, quando a gente começa a agradecer a Deus, a gente é capaz de ver as coisas maravilhosas que é a nossa vida, cara, a gente se torna feliz. Porque eu sou sincero, gente, né? Eu conheço pessoas, né, que num estereótipo, a vida delas parece ser perfeita. Elas deveriam tudo por estar felizes, mas não estão. Então, se dinheiro, se fama, se poder fosse o símbolo da alegria ou da felicidade, a gente não tinha maior número de suicídios, vamos dizer assim, entre pessoas ricas e famosas. E você vai ver muito claro. Tem aquele bobão que fala, mas é melhor chorar numa BMW que num Fusca, né? Sempre tem isso. Gente, né, eu até vou ser sincero, claro que é melhor chorar numa BMW que num Fusca, né? Mas o fato é que tem gente rindo dentro de um Fusca e tem gente chorando dentro de uma BMW. Então, o grande contraponto disso é muito importante, né? Possivelmente, as pessoas mais felizes no mundo, talvez são pessoas, o camarada é muito trabalhador, que ele tem que acordar cedo, ele batalha de dia, não que tenha ausência de coisas, mas talvez ele batalhe durante o dia, chega com as mãos engraxadas em casa, mas ele chega com fome e com sono, e quando ele toma um banho, ele tem um apetite maravilhoso, ele dorme muito bem e no outro dia acorda para trabalhar. Possivelmente são pessoas que
são mais felizes, né? Então, a gratidão é especial, né? Eu tava pensando um pouquinho a respeito disso, né? A gente tá nesse propósito de 7 dias e eu propus fazer os 3 primeiros dias d'água, né? Tô assim, só na capa da gaita, gente, aqui, no cérebro tá lento já, né? E eu tava pensando, cara, mas como é bom comer uma comidinha, né? Eu pensei, nossa, tá dando um valor. Rapaz, você poder passar ali e comer uma pizzazinha, né? E coisa que se a gente não tem a falta, cara, é normal, comi uma coisa, né? Eu tenho esse hábito de agradecer, mas a gente nem lembra às vezes. Então, cara, quando a gente tem a ausência, a gente é capaz de valorizar coisas. Então, e essa valorização vem do quê? Da gratidão. Sempre que a gente agradece, né, você está valorizando uma coisa. Deus, obrigado por causa disso. Deus, obrigado porque eu tenho a cama para dormir, né? Então, a gente não precisa ser muito para ser feliz, mas para ser resoluto dentro do coração. Então, Wesley, é muito legal isso que tu estava comentando, né, a respeito da comparação. Tem sido uma das coisas que tem matado a unção das pessoas, mas gratidão mata a comparação. Uau, muito bom. Amém. E eu acredito que muitas pessoas têm dificuldade, assim, de desenvolver essa gratidão, de encontrar essa gratidão verdadeira. E às vezes é até porque estão machucadas, estão sujas, assim, é um coração machucado, um coração endurecido por tantas coisas ruins que já aconteceram, já não consegue ver graça na vida, né? Não consegue ver nada de bom na vida. E eu acredito que é aí que entra Jesus mesmo, pra curar, pra limpar e pra tornar aquele coração limpo de novo e que vê a vida como algo bom, que vê Deus agindo, que vê a mão de Deus nas coisas. Então a gente quer convidar essas pessoas, a gente quer convidar todo mundo para estar na igreja com a gente, para participar com a gente, para passar por isso, para conseguir enxergar isso, para encontrar Jesus e realmente ter a vida transformada, né? Sim. É uma coisa, assim, muito legal. A gente tem 3 episódios na série, né? Na verdade, se a gente quiser, a gente estende esse negócio até o final do ano. Não dá, meu irmão. Você tem que falar tudo dentro de uma igreja, né? A gente tem que falar sobre saúde mental, né? A gente faz isso em setembro. Mas quantos outros assuntos são tão relevantes? É uma dieta, né? Que você tem que equilibrar. Né? O púlpito de uma igreja, eu sempre falo, eu como pastor, o tempo inteiro eu fico orando, obviamente, o que Deus quer falar, mas eu fico imaginando o que precisa dosar. Precisa um pouquinho de carboidrato, precisa um feijão com arroz ali que desce mais forte, uma palavra mais forte, mas precisa uma sobremesa, às vezes não precisa. Cara, precisa. Você dá só feijão e arroz pra galera, meu irmão, só palavra na cabeça. Uma hora o neguinho tá aqui, né? Meu Deus, um alemãozinho não aguenta mais, né? Então você precisa dosar. Mas um dos 3 episódios, Paulinha, provavelmente eu vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Isso que você tá falando, sabe o quê? Essas marcas mais profundas chama os traumas. Essa palavra trauma, gente, né? O que ela relaciona à nossa vida? Trauma, ela é usada em 2 contextos. Ela é usada num lado, assim, por exemplo, por um médico, quando a pessoa bateu a sua cabeça. É um trauma que ela sofreu. Mas a palavra trauma também, ela é usada nas emoções. Quando a pessoa sofreu um acontecimento, um episódio, né? Uma coisa que marcou profundamente a vida dela. E o trauma, gente, quando ele não é curado, ele vai disparar gatilhos durante a vida. Gatilhos. Por que ele desencadeia ansiedade na pessoa? Às vezes você tem que voltar ao ponto, que é o trauma que a pessoa viveu. Então a pessoa, né, tem algum tipo de medo, porque ela sofreu um trauma com aquilo. Então quando ela tem a mesma experiência, aquilo desencadeia dentro da vida dela. Então, assim, aí onde entra o Espírito Santo, a presença de Deus. Porque Davi, ele falava, né? Deus, sonda e conhece o meu coração. Nós falávamos dizendo, Deus, eu não sou capaz de ver bem ao certo o que está aqui dentro. Eu preciso que o Senhor me ajude. E ao ponto do trauma, ao ponto da dor. Porque tem pessoas que dizem, Mateus, não deveríamos tocar no ponto da dor. Eu sempre falo, o ponto da cura reside na dor. Ou melhor, o ponto da dor reside no ponto da cura. Então, quando Deus ele toca, né? E às vezes ele sabe exatamente a área, porque ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Isso não é incrível, né? A gente não se conhece tanto quanto Deus nos conhece. Então, quando Deus toca a gente nessa área, então um dos episódios, o primeiro não vai ser, mas o segundo ou o terceiro, né? Um spoiler. Sem muito spoiler. Pequeno spoiler, né? Sem muito. A gente vai falar, com certeza eu vou profundo nessa ideia do trauma, cara. Porque assim, às vezes a gente tá tentando apagar fogo e a fumaça, e na verdade o problema é o fogo, cara. Né? A raiz do problema. A gente não consegue ver as raízes, mas Deus consegue ver. Então, isso aqui é uma coisa mais profunda. E todos nós temos um trauma, né, gente? Todos nós temos uma dificuldade.
Então, isso aí vai ser muito legal também. Um dos episódios a gente vai considerar a respeito disso. Perfeito. E uma mensagem vai ser sequência da outra? Explica melhor pra gente, pra quem vai visitar a Revo pela primeira vez, como é que vai ser? Ou vão ser separadas? Quais são os horários? Como que vai funcionar? As palavras, obviamente, elas são uma construção, né? Então, assim, eu não diria que se a pessoa perdeu a primeira, ela vai ficar boiando, se não for... Não. Se você for... Obviamente, eu gostaria de convidar todo mundo. Gente, vá aos 3 episódios se tu puder, porque isso aqui vai construir em você. Mas se a pessoa foi só no terceiro episódio, vai abençoar a vida dela. Foi só no segundo, foi só no primeiro. Mas se a pessoa fazer a série inteira, por isso a gente já chama uma série. Porque isso vai fazendo um tijolinho, e uma coisa vai ligando com a outra. Então nós teremos, Paulinha, nesse primeiro domingo, onde nós teremos a série 3 sessões. 10 da manhã, 17 horas da tarde e 19 horas da noite, né? Então, provavelmente nós vamos estender uma próxima sessão, né, no segundo e no terceiro episódio da série, mas a gente vai anunciar para a igreja isso ainda, né? Mas essa conectividade. Então, elas são conectadas, mas ao mesmo tempo, elas são... cada uma é uma chave poderosa para abençoar a vida do pessoal. Então, vai ser um encontro diferente, uma mensagem diferente em cada domingo, e cada domingo com 3 horários. Às 10, às 17 e 19. Exatamente. A gente tem a gente vai falar isso só depois do primeiro domingo, mas possivelmente a gente tá organizando algumas questões de horário, vamos ver se vai dar certo, a gente vai anunciar para todo mundo se acontecer, né, em ter uma quarta sessão no segundo e no terceiro episódio da série, né, até para ajudar a comportar o pessoal, nós vamos, na verdade, entender juntos isso, né, tem sido, na verdade, um passo de fé como igreja a gente dando. Verdade, a igreja realmente enche. A dica chega cedo, gente, tá? Chega cedo para pegar bom lugar. E também para pegar lugar, né? Por mais a gente vai acomodar todo mundo, nossa equipe tá bem preparada, gente, né? Vamos receber você. Esse domingo, na estreia da série, gente, é para dar 30 graus em Lages, cara. É um verãozão, né? Milagre, ou seja, gente, né? O dia especial, cara. Então, assim, escolha uma das 3 sessões, né? Porque isso vai abençoar a sua vida. E dê o passo, né? Tem pessoas assim, eu tô mal, eu não tô afim de... Cara, aí que você precisa ir. Entende? Então isso é interessante. Estão perguntando aqui se vai passar online. Assim, ainda não temos certeza a respeito disso, Wesley. A gente tem o costume de, a última sessão nossa, transmitir pelo Instagram, né? Ainda não sentei com a nossa equipe para falar a respeito disso, justamente porque, qual que é a minha resistência a isso? Não tem nenhum problema, gente, né? Inclusive, esse ano nós estamos dando um upgrade de live stream na nossa igreja, nós vamos, breve, começar a transmitir pelo YouTube, em alta qualidade, toda a nossa reunião, vai ser, é um investimento que a gente vai fazer, vai ser muito legal isso aí. Mas, assim, qual que é a minha resistência em relação a isso? Eu diria pra você não tem como ir, só precisa falar, você tá em outra cidade, pronto, talvez a gente... Mas, bro, não é nem 50% do que você tá lá. Não tem como mensurar esse negócio. Mateus, Deus tá em todo lugar. Não tenho dúvida. Mas, cara, existe uma atmosfera, uma conexão, cara, que só quem tá lá sabe qual é a parada, né? Aquele negócio, assim, parece que tá pegando fogo a atmosfera, cara. Isso é a presença do Espírito Santo. Não que ele não esteja na casa, mas é diferente no lugar. Verdade. Muito bom. O Leandro tinha mandado uma mensagem aqui, que eu acredito que é uma frase bem famosa, que todo o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Eu lembro de um versículo, que é um dos meus versículos favoritos, que está lá em Salmos, capítulo 4, se eu não me engano, que é um versículo muito bom, principalmente agora que a gente está de noite, né? Que fala assim, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. E, cara, eu vejo isso aqui como se fosse até mesmo uma promessa de Deus para nossa vida. Porque, às vezes, quantas e quantas pessoas não têm uma boa noite de sono, quantas pessoas não conseguem dormir, lidam com ansiedade, lidam com insônia, que faz parte de tudo isso, né? De tantos pensamentos que é bombardeado. Mas a gente consegue ver nisso aqui que existe só uma pessoa que pode nos fazer dormir e repousar tranquilo, que é o nosso Senhor, né? Que fala assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, pode me fazer dormir tranquilo, repousar tranquilo. E tem muita gente hoje em dia, que acho que até a Duda pode falar sobre isso depois, que, cara, é muito medicamento pra tá se mantendo, né? Tem muitas pessoas que usam bastante medicamento pra acordar, pra rir, pra dormir, e eu acredito que acaba tirando algo do que eu acredito que só Deus pode realmente estar transformando na vida das pessoas, né? E eu gosto de ter uma boa noite de sono, eu não sei você. Na verdade, assim, problemas emocionais, uma das coisas que vão acarretar é a perca
pica do sono, né? É verdade. E assim, não tem nada pior do que você estar cansado e não conseguir dormir. Né? Não sei se vocês já enfrentaram isso, eu já enfrentei. Cara, assim, e a estaçãozinha eu tava tão cansado que eu dizia, cara, eu preciso dormir. Mas a imperatividade era tão grande, né, que eu não conseguia dormir. E isso, cara, é uma coisa que mentalmente, fisicamente vai afetando a gente. Porque é o que a gente tem que pensar, né? Tem coisas que são espirituais. E tem coisas que são naturais. Então, por exemplo, sobre saúde mental, gente, não é uma coisa que eu, desde o início quando a gente começou a fazer as séries, eu propus no meu coração. Eu não vou entrar eu vou andar nem num extremo nem no outro. Porque tem gente que espiritualiza tudo, meu irmão, né? Até o demônio, não sei o quê. Mas eu não vou dizer que não tem a ver com o inimigo também, entende? Mas tem gente que também trata só no ponto natural. E aí eu vou discordar. Porque você não pode lutar com alguns níveis de crise emocional só no âmbito natural. Não vai dar certo, né? Vamos pensar assim, né? Quando a gente falava do próprio Elias ali, é como um espírito medo. E é uma coisa espiritual até que acontece, né? Se eu fosse falar uma coisa, gente, né, que talvez gere até um embate, né? As pessoas falam, não pode falar sobre suicídio. Eu falo assim, não pode. É como fala que deveria pensar, abordagem. Se você incentivar pessoas, não. Mas que sociedade é essa que não fala sobre os problemas que está tendo? Mas olha a doideira, cara, que eu quero chamar atenção pra gente aqui. É uma coisa que eu acredito que é espiritual, gente. Semana passada aconteceu um suicídio aqui na nossa cidade, uma garota, não sei se vocês viram. No viaduto ali, cara. Né? Ela se enforcou e aí ela ficou no viaduto pendurado por uma corda e os caminhões passavam e batiam nela, cara. Olha que cena fortíssima. O ano passado aconteceu o suicídio de um médico que se jogou de um hospital, né, do prédio do hospital. Wesley trabalha no hospital. Vai saber falar um pouquinho melhor sobre isso. Perceba uma coisa, gente. Sempre que nós vamos começar a série, acontece uma coisa assim. Eu acredito, gente, que são coisas que nem todas são apenas uma coincidência. Existe uma guerra espiritual também, porque Jesus mesmo desmascarou o propósito do inimigo. Veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar, destruir. Como que eu considero tão nítido ver uma pessoa lutando com isso, uma ação do inimigo na vida dela. Mas ao mesmo ponto, não queremos espiritualizar tudo, porque tem coisas, gente, que são apenas naturais. Então vamos pensar assim, se a gente for falar, gente, sobre uma vida com boa alimentação e regrada em exercícios, você não sabe o tanto que mentalmente vai ajudar a sua mente. Entende? Então, por exemplo, eu vi um podcast de alguns médicos americanos, né, conversando a respeito de saúde mental e emocional e ansiedade. Eles foram, ele foi atender um cara, né, o cara era sedentário. Ele falou, doutor, eu preciso de um remédio urgente, ou eu preciso... O médico falou, eu vou te dar um remédio, mas com um acordo. O cara falou, tá bom, mas primeiro me acorde e você promete vai fazer. Ele, prometo. Cumprimento, palavra de escoteiro, palavra de escoteiro. Ele falou assim, ó, tá aqui a receita do remédio, você vai na farmácia comprando, mas você vai a pé na farmácia comprar. Olha. Você vai achar uma farmácia que pelo menos você precisa caminhar 3 quilômetros. Ele falou, mas por quê? Ele falou, é o acordo. Ele falou, tá bom, vou cumprir. E depois eles conversavam entre eles e falaram, cara, que a caminhada fez melhor pra ele do que o remédio. Ele falou assim, o cara nem sabe. Mas a caminhada que ele deu vai fazer melhor pra mente dele, pra ajudar ele, do que o próprio remédio que eu receitei pra ele. Então tem coisas que são naturais. Né? Então a gente não pode ir para um extremo e nem para outro extremo, né? Esses dias atrás chegou uma senhorinha, cara, a minha agenda hoje é muito puxada, gente, mas eu tenho disposição e amor para atender o pessoal, né? Às vezes não tem o que fazer, se eu for conversar com todo mundo hoje que quer conversar comigo, não tem o que fazer, mas assim, uma senhorinha, ela queria conversar, eu falei, por favor, gente, marque, né? Vamos chegar na fila. E eu cheguei para conversar, né, com ela chegou para conversar comigo, na verdade, no meu escritório, ela entrou e ela falou assim, pastor, eu vim dizer aqui que eu ando meio triste. Deu, minha senhora, conte pra mim. Ela falou, às vezes meu marido às vezes não me dá muita atenção. E às vezes eu tô meio esquecida. Eu falei, isso? É isso? Mais alguma coisa? Não, é isso que eu vim te falar. Querido. E aí eu ficava pensando, cara, eu ficava olhando pra ela. E eu dizia, orar pra Jesus, Jesus me ajude a ajudar ela, né? E aí, gente, eu pensei, Deus, como eu vou falar, né? Obviamente. Eu falei, vou fazer um trato com a senhora.
todo dia nós vamos fazer a caminhada de Deus. Eu dei o nome de a caminhada de Deus. Eu falei, muito você vai bom. caminhar 30 minutos e você vai orar agradecendo a Deus 30 minutos, sorrindo, né? E ela tá acordada? Ela falou, tá acordada. E ela fez a semana bonitinha. Ela falava, fui pra minha caminhada com Deus, né? Ela falava que morava perto daquela avenida Caraca na nossa cidade. Ela falou que ela caminhava ali e voltava ao trecho. Ela falou, pastor, eu tô tão feliz. Então, assim, é uma caminhada, obviamente é uma oração, mas é um equilíbrio de várias coisas. Então, isso é muito especial. A gente não pode desprezar que o ser humano é corpo, alma e E espírito. espírito, né? Então tem que cuidar do corpo, da alimentação, do sono. Às vezes uma depressão precisa um pouquinho de vitamina D, né? Sim. Pegar um solzinho, às vezes uma suplementação. Tem a alma, tem os relacionamentos, tem o emocional, tem a cura dos traumas e também tem o espiritual, que é você ter a tua vida com Deus, ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Não dá pra desprezar nenhum, não tem um que é mais importante que o outro, mas os três são um conjunto que nos fazem um ser humano completo. Com certeza, isso é muito importante, né? E quando você falava também, Paulinho, um pouquinho a respeito dessa ideia, né, de a gente dar atenção a todas as áreas da nossa vida, né? Porque às vezes a gente não tá bem em todas as áreas, né? Tem uma área que a gente se destaca e uma área que tá puxando para baixo, né? Então é necessário literalmente a gente atender todas as áreas, a gente ser capaz de olhar isso, porque nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, se o teu corpo tá ralado, meu irmão, cara, te puxa para baixo. Mas ainda o corpo, eu sempre costumo dizer, se você tá com problema no corpo, você vai ao médico, ele te dá um diagnóstico. Você está com o tornozelo quebrado, você vai parar, você vai fazer isso, vai tomar esse remédio, vai operar. E quando a sua alma tá quebrada? Uau. Esse é meu ponto. Pra quem você vai? Né? Eu vou ao psicólogo, mas deixe-me falar algo com todo respeito a todo psicólogo. Não é simples de diagnosticar alma. Não é simples você receitar uma fórmula. Não existe uma fórmula para alma. Até porque nós somos pessoas diferentes. Isso não é uma loucura, cara. Exatamente. Porque às vezes o que vai funcionar com o Wesley não vai funcionar comigo, não vai funcionar com o Paulinho, não vai funcionar com a Duda. Então, gente, se eu diria uma coisa, a gente tem que cuidar das nossas emoções, né? A gente cuida de tanta coisa. A gente tem um celular, tirando eu aqui que tenho muita fé, todos usam um case, uma capa, né? Quebrada a propósito. Eu sou dizimista duplo, gente, então eu não Fiel, preciso usar. olha aí. Né? Dizimista duplo não quebra, não cai. Não, daí tem Não tá faltando uma fé pra blindagem, né? Mas o fato é o quê? A gente cuida tanto, cara, do nosso celular e a gente não cuida do nosso coração, às vezes. A gente não protege ele, a gente se expõe a tanta coisa. A gente põe um case no celular, mas não coloca uma proteção no nosso coração. Então, cara, é muito necessário a gente cuidar da nossa saúde emocional. Muito bom. E assim, ó, como a Paulinha falou, que a gente precisa às vezes de uma vitamina D. Mas no mundo espiritual a gente precisa da vitamina Deus, né? Precisa disso no dia a dia. E assim, ó, qual que seria o primeiro passo para a pessoa buscar uma ajuda no âmbito espiritual, assim? Eu acredito que é se conectar com Deus, mas Sim. o que é que ela faz depois disso, do primeiro encontro, por exemplo? Acredito que muitas pessoas vão na série e vão ter o primeiro encontro com Deus. E como é que ela se faz para se conectar e continuar crescendo nisso? Muito legal essa pergunta. Porque uma coisa, gente, que o pessoal que vai na série, gente, eu quero que você espere uma coisa também. Vai ser extraordinário, a presença de Deus vai estar lá, o Espírito Santo vai mover, a palavra faz você sair assim, vamos embora, cara, vamos vencer. Mas não existe fórmula mágica, gente, pra vencer. Tem gente que acha que eu vou participar de uma reunião ou das 3 mensagens da série. Pronto, agora nunca mais tem um desafio nenhum. Não, gente, não existe isso, por favor. Gente, e as pessoas hoje em dia, vamos ser sinceros, elas querem uma formulazinha mágica. 3 passos para ser saudável, né? 3 mindsets para mudar a sua vida. Cara, não que a gente não possa ter ferramentas e dicas, mas o fato é que é uma jornada, um percurso. Então, a gente encoraja muitas pessoas, gente, a conexão, da continuação com Deus. As pessoas que vêm primeira vez na nossa igreja, né, elas vão ser convidadas a se conectar com mais coisas. Né? E isso fala a respeito da comunidade, do relacionamento. Então a pessoa vai receber vários convites para você ir num café de boas-vindas, num jantar de conexão com pessoas extraordinárias, né? Também a gente tem algo chamado a jornada, que são meus primeiros passos da caminhada com Deus. Tudo isso aí, gente, né, vai gerando uma construção, porque lembre, pessoal, né, não é sobre você receber algo, é sobre você construir algo com Deus. Você pode receber algo de Deus e parar aqui, mas mais incrível isso, você construir algo com Deus. Então, gente, isso aqui é uma coisa interessante. Mateus capítulo 7, Jesus fala, todo homem que construiu a casa sobre a areia ou sobre a rocha. Não tem a ver com ter uma casa, tem que se construir. Você constrói com Deus.
Entende? Compra Constrói. a casa pronta. Você não compra a casa pronta, entende? Ah, foi lá pronto. Não. Você constrói com Deus. Então isso é uma coisa muito legal, essa continuidade. Relacionamentos, gente, eu costumo falar que relacionamentos você extrai saúde emocional e você também tem relacionamentos que roubam saúde emocional de você, né? Tem certos níveis familiares, gente, vamos ser sinceros, são insanos. Não é porque já são insanos de si próprio, mas já vem de gerações isso. Né? Alguns dias atrás chegou um casal com 2 crianças e eles queriam que eu orasse pelos filhos dele. E eles falaram, Mateus, meus filhos têm altíssimo grau de distúrbio, não sei do que, distúrbio, não sei do que, não sei do que. E em outras palavras, a mulher brincou, eles são meio louquinhos até. Né? E ela falava, eu via quanto que eles amavam eles. Mas eles pediam, pastor, você pode orar por eles? E aí, gente, né, porque eles têm muitos distúrbios. E quando eu parava um pouquinho, olhava o casal, eu falava, gente, loucos são vocês dois. Eu falava, louco, os teus filhos são normal, vocês dois são os loucos. Entende? Porque, cara, eles eram tão insanos, tão malucos, mano. E assim, lembre, gente, né? A nossa saúde emocional, por exemplo, de pais, cara, né? Cara, você traz isso pros seus filhos. E a figura da mãe é muito importante, gente, né? Não que eu sempre falo que a palavra mãe é importante, a mãe é a palavra pai. Tem algumas funções de um pai que determinam um filho. Mas saúde emocional muito tá ligada à mãe, gente, né? No contexto familiar. Sim. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, provérbios. Então, cara, tem os relacionamentos, eles são fonte de saúde mental, emocional e também de doença literalmente, uma doença mental e espiritual. Então, gente, né, vamos ser sinceros, andar em relacionamentos, às vezes não é fácil. Entende? Porque, como a gente falou, na pandemia ali que todo mundo ficava dentro de casa, né? 15 dias, meu irmão, o pau quebra. Né? E aí um pega a coisa do outro, não sei o que, e tá ali, entende? Porque quanto maior o nível de intimidade, mais você é capaz de ver as disfunções da coração. Então, tá. Concordamos, gente. Andar em relacionamento é um preço a se pagar. Mas eu falo essa frase, gente, há mais de 3 anos. O preço, né, do isolamento é muito mais caro que da intimidade. É verdade. Porque se você se isolar, e a tendência quando você está passando por crise emocional é o quê? Se isolar. Se isola. Né? Ah, não vou, eu quero ficar no meu quarto, não quero falar com ninguém. Cara, esse é o maior perigo. Elias, quando ele tá passando por isso, ele se isola, vai pro deserto. Depois vai pra caverna. Então, relacionamentos nos curam. Então, assim, eu diria, o cara tá passando por isso. Cara, a igreja é o melhor ambiente para ela estar. Porque a igreja é chamada o quê? Família de Deus. Né? E a palavra de Deus nos fala, né? Que Deus faz com que o solitário more em família. Eu tenho comigo, gente, que todo mundo tem um vazio, né? Seja a família boa que tiver, seja o que for, que só se completa quando você está nesse ambiente de comunidade, na igreja, a casa de Deus, a família, cara. Então isso é extraordinário. Então é um caminho, Wesley, para as pessoas. Mais do que receber algo, construir algo com Deus. E sobre o que tu falou, né, pastor, sobre a paternidade e a maternidade, o que tu pensa a respeito de os pais, né, gerarem esses problemas sobre os filhos, né, que muitas vezes é depositado de gerações passadas, e a gente consegue ver isso durante a adolescência, durante a juventude, que muitos dos filhos acabam se tornando, tendo esses problemas, né, ao longo da trajetória com os próprios pais, sabe? O que tu pensa a respeito disso? Qual o posicionamento que os pais podem tomar? Vamos ser sinceros, gente. A gente, não na totalidade, mas a gente é uma extensão dos nossos pais, cara. Entende? Em coisas boas, coisas ruins. Né? Um tempo atrás eu compartilhava um pouquinho. Todos nós vimos disfunções nas nossas famílias. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. E quando nós temos nossa família, nós também temos disfunções. Todos nós. Mas justamente a disfunção que a gente normalmente via, né? Nossos pais, a gente dizia assim, cara, eu juro que eu não quero ser assim. Né? Cara, eu não vou fazer isso que meu pai fazia, eu não vou fazer isso que minha mãe fazia. Você acaba fazendo bem aquilo. Igual, cara, igual, mano, entende? Tipo assim, cara, eu não vou ter essa raiva, esse excesso de raiva que meu pai tinha comigo, né? E quando você tem teus filhos, você tá agindo da mesma maneira. Por quê, gente? O trauma dispara o gatilho. A gente volta ao ponto do trauma lá. Então, quando a gente pensa em relação a isso, é muito importante a gente ser capaz de mensurar que família, cara, é o ambiente de saúde emocional e o ambiente de disfunção emocional. Então, famílias, gente, que começam a caminhar com Deus, cara, isso é muito poderoso. O poder que existe numa família inteira que caminha com o Senhor e deixando todo mundo transformar, diálogos sinceros, profundos. Então, a família, o ambiente do pai, trazendo direção, proteção e limites no ambiente da mãe, trazendo carinho, né, afeto, né, e essa proximidade é o que
faz a gente ser suprido. Então é muito importante, Duda, né? Não tem dúvida, cara, que a família é a principal fonte de disfunção emocional e também de saúde emocional. Sim. E como filho, às vezes como adolescente, como filho adulto, a gente percebe que muito do que a gente tem hoje vem dos pais, né? Vem da família próxima com quem a gente conviveu. E acho que cabe a gente estender graça, né? Da mesma forma que a gente tá errado, a gente tem os nossos problemas, os nossos traumas, os nossos pais também Sim. tiveram. Então, acho que cabe a nós estender graça e talvez ser aquele ponto de luz, aquela porta de entrada de Jesus na vida deles, né? Às vezes você percebe que muito do que você tem é do teu pai, é da tua mãe, mas talvez você vai ser aquela porta de entrada de luz na vida deles. Você vai lá na igreja, você vai buscar, você vai conhecer Jesus, você vai começar essa jornada com Jesus, dar esse primeiro passo e depois, quem sabe, os seus pais vão também, a sua família, mais pessoas ao redor de vocês. E entender também, eu acho que a partir de você as coisas elas podem ser barradas, né? Ali Sim. podem ser tudo diferente. A partir Seu de você é estado diferente. pode ser diferente, né? Os meus pais, eles tinham ansiedade, eles me tratavam dessa forma grosseira, eles gritavam comigo, mas você pode fazer diferente. Uma virada Você de pode chave. virar a chave daquilo e fazer com que as suas próximas gerações, elas não passem por esse tipo de trabalho. Sim. Quando a gente entende, assim, na verdade, a graça e o amor de Deus para conosco, isso que você falou, Paulinho, é muito relevante, né? E eu falo muito a respeito disso, porque a gente é capaz de ter misericórdia com os desafios que os nossos pais ou nossos familiares tiveram. Porque a história de paternidade de muitos tem sido assim, ó. Tá com o copo aí, Wesley? Eu tô com um copo aqui. Toma toda a tua água aí. Toda? Ixi, Eu vou tomar também. até deu sede. Esse copo aqui, essa caneca, ela é bonita e é maravilhosa, mas ela tá vazia. A história de paternidade de muitos tem sido isso. Quando a gente pensa a respeito disso. Não foi derramado nada na sua vida. Sim. Não foi derramado nada na vida dos seus pais. E por isso eles não conseguiram derramar nada na sua vida. E hoje você não consegue derramar na vida dos seus filhos. E quando a gente consegue compreender isso, é incrível que a gente consegue ter esses olhos de misericórdia. E ser capaz de dizer, Deus, eu quero ver essa vida de amor, de perdão, porque todos nós, a gente temos os nossos desafios, sabe? Então isso aí, gente, né, é viver essa vida de amor, de perdão, de relevar coisas, porque a gente não precisa ficar preso ao trauma. Então quando a gente recebe o amor de Deus Pai na nossa vida, a gente é capaz de perdoar as pessoas que precisavam ser perdoadas. E perdão, gente, é uma das chaves para a saúde emocional. Se você tem falta de perdão com alguma pessoa, esqueça que você vai ter saúde emocional. Eu digo que a falta de perdão, gente, talvez seja uma das coisas que mais roubam a saúde emocional das pessoas. Então, gente, né, a paternidade, né, a maternidade, a gente ser capaz de compreender as debilidades, isso aqui cura o nosso coração e nos amadurece. Eu acho que a gente falou de bastante coisa, né? A gente falou de trauma, falou de vitamina D, falou de encontrar Deus pela primeira vez. A gente falou de várias coisas. E eu vejo que a nossa vida com Deus, nossa jornada com Deus, eu imagino assim, que é uma escadaria, só que a gente não consegue ver a escadaria completa. A gente vê alguns degraus e conforme a gente vai pisando, a gente consegue enxergar mais pra frente, como se tivesse uma neblina, assim, uma névoa, e conforme a gente fosse caminhando, aquilo vai ficando mais claro, mais visível, e a gente consegue ver qual é o próximo passo, né? Então, às vezes, alguém tá aí assistindo e ouvindo, nossa, tem tanta coisa, e cuidar da saúde, exercício físico, e ir lá na igreja, e cuidar, e perdoar, e Sim. meus pais, né? Às vezes a pessoa fica perdida, assim, é tanta coisa que eu tenho que fazer, eu tô perdido, mas eu vejo que, assim, dá o primeiro passo, né? Começa. Conhece Jesus, se encontra, se abre, dá o primeiro passo e o próximo passo Deus vai revelando aos poucos e é uma jornada, como o pastor disse, as coisas vão acontecendo aos poucos, Deus vai revelando, Deus vai falando, Deus vai agindo aos poucos na sua vida. Legal, gente, é isso aí. Eu não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, né? A gente não vai poder responder tantas coisas, mas se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, né? A gente tá ao vivo em 2 Instagrams aqui. A gente está ao vivo pelo Instagram do Matheus Schmidt e pelo Instagram da Revolução Church. Então, se alguém quiser a gente comentar alguma coisa aí, gente, ou perguntar alguma coisa, né? Principalmente uma pergunta ou outra, a gente pode tentar responder agora 2 ou 3 perguntas, antes de a gente dar um recado final da série e encerrar a nossa live. Então, se quem tiver alguma pergunta aí,
Wesley pode moderar alguma coisa, está da Revo ali, Wesley? Aqui o Juliano Franco perguntou aqui, colocou um provérbio, né, 12:25, que diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Aí também ele perguntou se teremos tópicos nas reuniões, né, na série sobre famílias, pais, casamentos. Então, assim, sendo sincero, gente, né, nós temos 3 domingos e 3 mensagens de 1 hora. Uhum. Como eu falei, a gente, quem sabe, eu até penso em quem sabe a gente um dia abrir um workshop sobre saúde emocional e mental. Uhum. Né? Imagine Legal. que as pessoas se inscrevessem para isso, né? Até como um curso isso, né? Não vou virar coach, a gente não se preocupe, né? Mas o fato é que a gente não consegue em 3 horas cavar tudo. Uhum. Então, assim, eu acabo cobrindo, assim, os principais pontos que eu acredito sobre a saúde mental e emocional das pessoas, né? Uma delas, sem dúvida, é o trauma, outra é a batalha na mente, né? E vamos entender onde Deus vai nos dirigir também. Então, assim, a gente ficava tocando em todo lugar, eu acredito assim. Então a gente fala alguma coisa, vai relacionar a família, alguma coisa vai... Por quê? Porque a realidade do que está acontecendo. Então, com certeza, vai tocar algumas coisas sim. Uau, muito bom. Perfeito. E onde vão acontecer esses encontros? Onde que fica a Revo Church, pro pessoal que ainda não conhece, não visitou a gente? Pessoal que não conhece, Duda, fala aí pro pessoal onde é, como é que funciona. Então, a gente vai ter alguns períodos aí, no nosso Revolução Church Cultão, na Unifac Vest, né? Então, a gente vai ter alguns horários disponíveis para você estar fazendo o seu check-in no aplicativo da Revo. Lá tem o melhor horário, né? Escolha aí na sua agenda qual dos horários que você vai estar com a gente. Vai ser praticamente a mesma palavra em todos. Acredito que a série ela vai abençoar muito a sua vida. E acredito que era isso, né? Mais alguma pergunta do... Tem mais uma pergunta aí, Interação aí, Wesley? Tem uma Wesley. pergunta aqui do Marcelo Amaral. Qual a primeira atitude que devemos tomar com a pessoa que está em depressão? Ele fala de uma terceira pessoa, né? De um familiar. Sim. Como abordar isso? Então, é justamente isso, né? Cada caso é um caso, mas assim, a gente deve exercer muito amor, né? Eu sempre falo que tem frases que elas mais deprimem do que ajudam, né? Mas eu diria, vale a pena buscar uma ajuda profissional, vale a pena levar essa pessoa para levar... E você tem que instigar a pessoa a sair da caverna, entende? Uma das coisas que você deve ter um tato em medir, né, empurrá-la, mas ao mesmo tempo também que não seja demais, mas enturmá-la ao relacionamento, ao exercício físico. Você tem que amar uma pessoa demais e caminhar junto com ela para ajudá-la a sair desse buraco, né? E às vezes, gente, né, eu não quero ser tendencioso, como eu falei, nem para um lado nem para o outro, mas até dependendo da situação, o uso de medicamentos. Entende? Eu vou ser sincero com, né, que às vezes é necessário, gente, né, o uso de medicamentos, porque às vezes são coisas naturais, o corpo, né, falta algumas substâncias no cérebro, algumas coisas, né, e eu relembro, nunca me esqueço, um senhor que ele tava muito doido dentro de casa, e ele tentou botar fogo na própria casa, e brigando com a família muito, e levaram ele ao médico, e o médico constatou que ele tinha falta de uma substância no cérebro, e começaram a medicá-lo, né, e colocava a remédio na comida dele para ele não ver, porque ele não aceitava isso. Gente, foi ele começar a tomar o remédio, o cara melhorou. E ficou bom. Então, assim, tem coisas, né, que são naturais e tem coisas que são espirituais. Então, assim, a gente não existe uma fórmula, mas eu diria, tem que se aproximar da pessoa, animá-la, fazer ela se envolver, porque também, gente, ninguém consegue sair da depressão sem querer. Primeiro ponto, você tem que querer. Você vai ter que batalhar essa batalha. Entende? Você vai ter que entrar no ringue da luta ali e você não tem como você não batalhar isso aqui, não lutar essa luta. Então, mas eu acredito que a graça de Deus, gente, se você dar um passo, Deus vai nos ajuda a vencer nossas batalhas. Nós não batalhamos na nossa própria força, mas na força de Deus. Mas a gente tem que batalhar, com certeza. Então, são várias coisas, Wesley, né? Eu acredito que isso aí pode abençoar isso. Show de bola. Não sei se tem mais uma última pergunta aí para nós comentarmos e darmos um recado final. Aqui, ó. Uma pessoa, quando ela tem a idealização suicida, ela não busca ajuda, mas quem tá ao redor, ela consegue perceber esse indício. Ele aí perguntou se a gente vai falar sobre uma rede de apoio e a importância de se procurar ajuda. Com certeza, né, a gente vai tocar um pouquinho a respeito disso. Não, confesso para você que não é um enredo, né, a gente ficar falando primordialmente a respeito disso, mas com certeza a gente vai encorajar isso. Então, assim, é desafiante, porque... Volto à frase da série.
Você pode sorrir publicamente e lutar em particular. Por exemplo, é um homem que suicidou ano passado, né? Aqui, não esse doutor, um outro cara, né? Ele estava numa balada. Um dia antes, rindo com os amigos, ninguém desconfiou nada. Às vezes não tem indícios, né? A gente não consegue perceber. A gente está especializado em vestir máscaras, gente. Né? A gente é hipócrita. O que é hipócrita, né? Ele é uma coisa, ele não aparenta uma coisa que na verdade está acontecendo. Né? Então, as máscaras são muito difíceis de ser vistas. Então, as pessoas mais perto, elas precisam ter discernimento disso, se importar, né? Ter sinais. Às vezes, nem sempre são claros os sinais. Então, é uma cultura que a gente precisa desenvolver, da vulnerabilidade, gente, né? Porque, obviamente, a pessoa que está sofrendo esse nível, tendenciosamente, ela tende a querer se isolar, se afastar, que isso é um erro. Então, a série justamente vem para trazer uma inteligência emocional, porque, né, eu, em nome de Jesus, pessoal, que nós nunca possamos batalhar nesse nível de pensar no suicídio, né? Eu digo assim, nem todo mundo tá à beira do suicídio, mas todo mundo tem pensamento de morte. Pensamentos desafiantes, cara. Então, a gente ter inteligência emocional, né? De como a gente se comportar, quando a gente tá batalhando com isso, procurar outras pessoas, né? Buscar a Deus, né? Entender uma boa maneira de sair a respeito disso. Então, eu acredito que é uma boa resposta para isso. Aqui a gente tem um testemunho da Alessandra. Ela disse: passei por uma depressão profunda e a igreja foi meu suporte junto com o médico. Então a gente vê o papel da igreja no meio dessa escuridão que é a depressão, né? Olha, então isso aí é muito interessante, gente, né? Então, tem pessoas que elas vão na igreja, eu já vi testemunhos serem curados, cara, nem precisou ir no médico. Mas teve gente que precisou ir no médico. Então, não dá pra querer pensar em fórmulas, gente, né? Mas tem que pensar como que Deus vai fazer na sua vida, se abrir para o que Deus vai fazer na sua vida, né? Então, é interessante quando Jesus curava, né? Obviamente, na época de Jesus, o maior problema, né, não era tão emocional, era mais físico, parece, né? Por mais que Jesus sempre via o interior das pessoas. Mas, às vezes, Jesus curava um cego de um jeito, às vezes curava o cego de outro jeito. E a pergunta é, por que Jesus nunca curava igual? Porque não existe uma fórmula de Deus fazer. Deus faz de um jeito com um, faz de um jeito com o outro. Então, talvez na sua vida vai ser de um jeito nessa série, seja como for, mas vai te abençoar e vai ser poderoso, gente. Show de bola. Uma das pessoas estão só perguntando aqui antes de encerrar, como é que vai funcionar desde criança até... A nossa igreja, gente, é uma igreja aberta para todas as pessoas. Obviamente, né, falar a respeito de crianças, gente, né, a gente tem a Revo Kids, que ela vai de 0 até 8 anos. De 0 a 8 anos, né? De 0 a 2 anos o berçário, né? Que, obviamente, elas são atendidas, né? E os pais devem levar as crianças para ali, porque a criança não consegue parar, né? Numa palestra de 1 hora, né? Então tem o berçário, que nossa equipe é incrível de professoras treinados, confiáveis ali, responsáveis, seguros, gente, né? Você pode confiar seus filhos ali, né? E aí nós temos, depois de 3 a 8 anos, 2 classes, né, separadas de crianças, que inclusive durante a série serão ministradas no assunto de saúde mental e emocional também, no nível delas. Então olha que interessante isso aqui, as crianças também receberão uma palavra sobre saúde emocional, sobre paz no coração delas. E quantas crianças a gente já vê agitadas por dentro, né? Eu falava, eu dei uma entrevista na rádio hoje, e eu falava isso aqui, né? Sempre ouvi uma criança dizer, eu tô estressada. Quer dizer, pô, meu irmão, a criança tá estressada, imagina quando você ficar adulto, mano. Você vai, né, quando tiver boleto pra pagar, quando tiver desafio pra organizar. Então, e a gente tem também o Teens, que é dos 9 aos 11 anos, que acontece apenas na sessão das 17 horas, que também vão ser ministrados sobre saúde emocional. Então, por exemplo, se você é pai, né, e tem filhos de 9 a 11 anos, priorize a reunião das 17 horas, porque aí seus filhos vão poder se conectar com uma palavra para a ideia deles. Então, gente, né, no auditório não temos a programação para as crianças. Pelo contrário, as crianças devem ser conduzidas para esse departamento Revo Kids que a gente tem, para serem ministradas e abençoadas lá também, né? E para que os adultos também possam se conectar com a palavra, livre de preocupação, livre, né, de alguma distração também. Então vai ter, com certeza, para as crianças vai ser abençoador isso. Show. E se tu pudesse deixar uma última mensagem para quem está acompanhando a gente, para a gente estar encerrando a live, que é que tu poderia dar uma mensagem, um convite? Vamos lá, então. Gente, a nossa mensagem, né, é que Deus
nos ama tanto e Deus ele conhece o profundo do nosso coração. Eu fico imaginando quando Davi falava, se eu descer no mais profundo abismo, ali Deus está. Se eu subir no mais alto dos céus, na alvo, ali também Deus está. Sabe, isso fala a respeito do que, gente? De uma onisciência de Deus que sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida. Sabe, talvez se você tem enfrentado, né, desafios nessa área emocional, nessa vida de saúde mental, sabe, eu quero convidar você a participar da série inteira, mas não apenas também participar, mas ir com o seu coração muito aberto, gente. Seu coração muito aberto para Deus, né? Você esteja orando, seja um tempo assim, cara, e dizer, cara, essas 3 semanas eu quero me abrir para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Porque lembre, pessoal, ainda Deus é aquele que está batendo na porta e a gente precisa abrir para ele entrar. Jesus precisa do teu sim para ele fazer algo. Então, o meu recado, gente, se anime, vá com seu coração aberto. E assim, as pessoas talvez que você não está batalhando diretamente com isso, né? Cara, não deixe convidar uma pessoa e se importar com uma pessoa que você acha que vai abençoar. Convide essa pessoa. Né? É uma coisa extraordinária. Leve sua família, convide sua família. Cara, vamos participar 3 domingos de uma série. Por 3 domingos nós iremos. Cara, vai ser extraordinário para abençoar a tua família. Porque no final da conta, gente, nos bastidores de um coração, todo mundo tem suas batalhas. Então eu vou falar um pouquinho a respeito das minhas. E eu prometo para você, a gente não tem super-homem aqui nessa vida. Todo mundo, né, tem seus struggles, né, suas batalhas, seus desafios. Então, gente, isso aí vai abençoar muito, Wesley. Então, esse é meu recado, gente. Eu tô esperando todo mundo, né, domingo, nas 3 sessões. Vai ser extraordinária essa série sobre saúde mental na Revo Church. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por essa noite. Obrigada a você que assistiu, você que participou com as suas perguntas, com as suas dúvidas. E esperamos vocês no próximo domingo. Lembrem de fazer o check-in, o link está na bio da Revo Church. Faça o seu check-in, reserve seu lugar, vai estar lotado. Esperamos vocês lá.